Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com as mulheres que desejam comprovar o seu trabalho no meio rural. Mulheres que são do campo e têm dificuldade de comprovar o seu trabalho no meio rural, né? Isso acontece por quê? Porque, via de regra ali, né, eu diria que 90% da documentação ou mais é emitido em nome do chefe da família, seja pai, irmão ou até mesmo o esposo ou companheiro. E quando a mulher precisa do INSS, precisa comprovar que de fato ela trabalhou no meio rural, é aí que ela tem dor de cabeça, é aí que ela tem dificuldade. Então, pessoal, hoje eu vim te dar algumas dicas para essas mulheres. Mulheres, quando isso acontecer, vamos partir para a primeira situação. Mulher casada. Quando a mulher é casada no papel. Se é casada no papel ou tem uma união estável ali, tem a documentação que comprova essa união estável, precisa apresentar para o INSS essa documentação e pode utilizar toda a documentação em nome do esposo ou do companheiro, tá? Então ali, documentos que comprovam atividade rural, matrícula do imóvel, contrato de arrendamento, parceria, notas de produtor rural de compra e comercialização, ficha de sindicatos trabalhadores rurais, certo? Certidão de nascimento de filhos em comum, que consta ali a qualificação do esposo como lavrador, agricultor, certo? Notas ali de transferência de transporte de animais, certo? Então, são alguns dos documentos, N documentos que podem ser comprovados do trabalho no meio rural. Além, claro, da documentação escolar em nome dos filhos, né? Como a certidão de nascimento, como eu já havia dito, que consta a profissão ali do pai ali, né, do esposo ou companheiro como lavrador, agricultor, e também a documentação escolar. Então é comum às vezes os filhos, o pessoal que é do campo, os filhos estudarem no meio rural, então dá para ir lá na Secretaria de Educação ou na própria escola, se ela ainda existir, e pedir uma declaração informando que aquela escola era localizada no meio rural, se ela tiver algum registro de profissão que foi declarada ali do pai dessa criança também, né? Documentos aí que servem para utilizar para comprovação no meio rural. Então são todos documentos em nome dos homens que qualificam os homens como produtor rural, trabalhador rural, agricultor, diarista, que são utilizados ali, né, para comprovar também o trabalho rural da mulher. Mas é fundamental que a mulher apresente a certidão de casamento ou uma declaração de união estável para poder se valer dessa documentação, certo? Agora, se a mulher tem uma união estável e basicamente, além dessa união estável, ali às vezes existe por anos, mas ela não ser consolidada no papel, ou seja, não ter um contrato, nada que comprove isso daí, aí a gente vai ter que, além de comprovar o período rural que você trabalhou de fato, com documentação que pode estar no nome do esposo, não tem problema, né, do companheiro ali, não teria problema, você vai ter que comprovar também a união estável. Então você vai ter que apresentar documentos que comprovam que você morava com aquela pessoa sob o mesmo teto, com a intenção de constituir uma família. E qual é a documentação, né? Eu falo aí as mais populares. Documentação que a gente utiliza normalmente, certidão de nascimento dos filhos em comum, comprovante de residência, às vezes a conta de água está no nome do companheiro e a de luz está no nome da companheira, a gente utiliza essa documentação, declarações que são informadas ali junto a postos de saúde, né? Então tem prontuário médico, ou ficha em loja ou farmácia que consta o endereço como sendo o mesmo. Então são documentos que comprovam aí, pessoal, a união estável. E então tem que ser ali, uma vez comprovada a união estável, você consegue se valer de toda a documentação do teu companheiro para poder então pedir qualquer benefício no âmbito do INSS, certo? Lembrando que você não pode ter registro ou contribuição no meio urbano, senão aí você não consegue caracterizar o seu trabalho no meio rural. Doutor, e se meu esposo tiver registro na cidade, o que eu faço? Aí é um pouquinho mais complicado, porque você vai ter que apresentar por meio de testemunhas que, por mais que seu esposo trabalhava na cidade, no meio urbano, você trabalhava no campo de fato, né? Porém, mesmo assim, a documentação era emitida em nome dele. E até pela questão aí, pessoal, histórica e tudo mais, é normal a documentação ali ser emitida em nome do esposo, né? Do companheiro, ou do pai, ou dos irmãos. Durante todo o meu tempo de advocacia, eu acho que eu vi só um caso de uma mulher que tinha documentação em nome próprio. Principalmente ali da década de 80, 90, é muito raro. Hoje em dia até que você acaba vendo mulheres que também entrou ali, se filiou na cooperativa junto com o marido, então tem alguma documentação em nome, mas assim, é muito raro.
Porque, como eu falei, via de regra, a documentação sempre é em nome do homem, tá? Porém, pessoal, como eu já havia dito, por mais que tenha em nome do homem, você consegue se valer para comprovar o seu trabalho e, consequentemente, pedir benefício no INSS. Então, quando você é casada ou tem uma união estável declarada ali em papel, formalizada, sempre levar essa documentação para comprovar e utilizar a documentação em nome do esposo ou companheiro. Se você tem uma união estável, além da documentação rural em nome do esposo ou companheiro, que vai estar conquistando ali a profissão dele como agricultor lavrador, você precisa comprovar que você tinha uma união estável, tá? E para as solteiras, né? Para solteiras, a documentação em nome do pai, tá? Em nome do pai, documentação rural em nome do pai ali serve para comprovar o seu trabalho no meio rural, assim como dos irmãos mais velhos também. Às vezes, o pai faleceu, mas era o irmão que estava cuidando da documentação. Também serve para comprovar o seu trabalho. Agora, se você é solteira, se você não tem esposo, não tem companheira, não tem pais, você trabalhava por conta própria e na diária rural, como comprovar esse trabalho? Pessoal, é um caso extremamente complicado, mas não é impossível de comprovar, não. Eu falo para a pessoa que o ideal é ela pegar comprovantes que ela trabalhou no meio rural, por exemplo, que ela faz diário. Então, as notas ali, os recibos que comprovam que a pessoa trabalhou naquele local, certo? Então, recebeu do dono da fazenda ali, pega uma foto do recibo, certo? Para comprovar que ela trabalhou ali, que ela prestou serviço ali. Fotos propriamente ditas da pessoa trabalhando, tá? No meio rural. Além ali, pessoal, de declarações. Nesse caso, a mulher, é recomendado que a mulher nunca se declare como do lar, tá? E nem doméstica. E sim que ela vai fazer uma ficha numa farmácia, no mercado, numa loja, até mesmo vai fazer uma consulta, sempre se declare como lavradora ou como diarista rural, entendeu? Então sempre declare sua profissão de fato e nunca do lar, para quando precisar, aí sim poder comprovar ali, utilizar essa documentação para poder comprovar que de fato ela é do meio rural, certo? Então, se você trabalha no meio rural, nunca declare que você é do lar, tá? Do lar, doméstico, não, agricultora, lavradora, né, diarista rural, certo? Sempre declarar de fato a profissão, porque na hora que precisar comprovar, fica muito mais fácil, tá bem? Então aí foram algumas dicas, certo? O assunto é muito amplo, mas foi algumas dicas aí que eu resolvi dar para vocês. Espero ter ajudado, um abraço, até mais e qualquer dúvida deixe aí nos comentários.